Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja e permaneça com todos nós. Mais uma vez, aqui estamos reunidos para realizarmos, ou melhor, darmos continuidade ao estudo do livro Desobsessão, como já falamos várias vezes, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, através do nobre espírito de André Luiz. E hoje nós vamos procurar abordar o capítulo 61 e 62 deste livro, que na verdade o capítulo 61 é uma continuidade dos dois últimos capítulos anteriores. Então nós vamos convidando a todos, com muito amor, a fecharmos os nossos olhos e juntos ajoelhados em espírito, roguemos ao nosso Mestre Jesus, com as bênçãos de Deus nosso Pai e de nossa Mãe Santíssima, para que nos abençoe plenamente durante os momentos que aqui estivermos reunidos, para estudarmos este livro, o qual tem nos auxiliado muito nas tarefas da desobsessão. Senhor, faça de nós instrumentos de vossa paz e permita, irradiando sobre todos nós também, a sua luz e o seu amor. Nos empreste, Senhor, o dom da interpretação e que não nos falte também o auxílio fraterno dos irmãos espirituais ligados a nós, para que possamos ser felizes no nosso estudo. E assim, com a certeza de que o auxílio do alto não nos faltará mais uma vez, é que nós pedimos permissão para darmos por iniciado o estudo desta oportunidade. Graças a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima e aos benfeitores que nos assessoram e que por nós velam. Então, como falamos agora há pouco, nós vamos procurar abordar o capítulo 61 e 62. O capítulo 61, André Luiz vem nos orientar sobre como deve ser a nossa conduta, não somente em nossas ações, mas em pensamentos e sentimentos, ao sairmos da casa espírita após a tarefa da desobsessão. Então ele nos diz: a saída dos companheiros realizar-se-á nos moldes da discrição seguidos na entrada, que da mesma forma que nós chegamos na casa espírita, nós devemos sair. Evitar-se-ão gritos, gargalhadas, referências maliciosas e anedotário picante. O serviço da desobsessão reclama a tranquilidade e o respeito que se deve a um sanatório de doenças mentais. Considerem os companheiros dessa sementeira de amor que estão sendo, muitas vezes, seguidos e observados por muitos enfermos desencarnados que lhes ouviram com interesse as exortações e os ensinos no curso da reunião, e será contraproducente, além de indesejável, qualquer atitude ou comentário pelos quais os tarefeiros do socorro espiritual desmanchem invigilantes os valores morais que eles próprios
construíram na consciência e no ânimo dos espíritos beneficiados. Pois é, companheiros, Paulo de Tarso nos diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, a nossa vigilância, nos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes são muito importantes, tanto na entrada da casa espírita, assim como também quando saímos dela. Muitos irmãos que não foram atendidos através da psicofonia dos médiuns estavam também ali no recinto, ou melhor, estão no recinto, ouvindo as orientações do esclarecedor, não é? O que foi dito aos irmãos que estavam dando a comunicação. Então, eles nos seguem, muitas das vezes, quando saímos da casa espírita, esses que não foram atendidos. E eles sabem dos mais íntimos dos nossos sentimentos e pensamentos. E como nós já sabemos que poderemos estar em continuidade de trabalho durante o sono físico, necessário se faz, sim, que nós nos disciplinemos, não é? Saímos sempre da casa espírita muito felizes, com a certeza da tarefa bem cumprida, mas ela vai muito além daqueles momentos que na casa espírita nos encontramos. Então, isso é um alerta, né? Porque muitas das vezes, né, a gente sai tão eufórico, né? Alegres, felizes, conversamos com os nossos companheiros. Você tem uma brincadeira aqui, uma brincadeira acolá, uma anedota aqui, outra acolá, e nós temos que sair sempre serenos, ainda concentrados. É claro que antes de sairmos da casa espírita, como foi dito nos 2 últimos capítulos anteriores, nós precisamos conversar, sim, entre o grupo e o coordenador e o dirigente do trabalho da casa espírita sobre as manifestações, com o intuito de aprendizado. Ao sairmos dali, nós precisamos, companheiros, continuarmos firmes no pensamento de auxílio aos irmãos necessitados, porque a casa espírita é um grande hospital e nós então temos que nos conduzir não somente dentro dela, dentro do trabalho, mas fora dele também, com muito respeito aos enfermos que ali são trazidos e muitas das vezes levamos conosco até a casa espírita e muitas das vezes os levamos também junto conosco para os nossos lares. No capítulo 62, André Luiz vem nos dizer, ou melhor, nos orientar sobre os comentários domésticos. Às vezes nós saímos da casa espírita e não buscamos nos esquecer de tudo quanto se realizou no trabalho. Enquanto estamos na casa espírita, sim, mas quando saímos, temos que esquecer, porque nós temos que ter em mente que a lei de atração e de sintonia, não é? É que nos move e que nos deixa à mercê, não somente de entidades boas, mas também de irmãos muito enfermos ainda. Então, André Luiz vem nos dizer que de volta à casa, convém que os servidores da desobsessão silenciem qualquer nota inconveniente acerca de transmissões, influências, fenômenos ou revelações havidas na reunião.
percebe? Não podemos comentar em casa. Se os comunicantes se referirem a problemas infelizes, como sejam crimes, ofensas, mágoas ou faltas diversas, cabe-nos recordar que a obra da desobsessão, no fundo, é libertação das trevas de espírito e não existe libertação das sombras sem o esquecimento do mal. Conversas acerca de quaisquer manifestações ou traços deprimentes do amparo espiritual efetuado estabelecem ímãs de atração, criando correntes mentais de ação e reação entre os comentaristas e os que se tornam objeto de comentários em pauta. Realidade essa que faz de todo desaconselháveis as referências sobre o mal, de vez que funcionam à maneira de bisturis invisíveis, revolvendo inutilmente as chagas mentais dos enfermos desencarnados que foram atendidos. Porque em questões de segundo, nós podemos trazê-los de volta, né? E daí depois dá um trabalho danado para os benfeitores espirituais levarem de novo para o auxílio, arrancando-os do alívio em que estão mergulhados para novas síndromes de angústia. Mas isso não impede que médiuns esclarecedores, médiuns psicofônicos e companheiros outros analisem determinadas passagens da palavra ou da presença das entidades sofredoras em círculo íntimo. Muitas das vezes conversa-se após a reunião com o objetivo do aprendizado as manifestações que foram dadas. Mas tanto o esclarecedor como o médium psicofônico, em seus lares, nos seus fóruns íntimos, podem analisar, não é? Aquelas manifestações, caso não tenha sido conversado sobre elas ao término da reunião. Para o estudo construtivo com efeitos na edificação do bem, ao modo de especialistas num simpósio conduzido com discrição. A autoanálise também é muito importante em relação à nossa pequena contribuição durante as tarefas da desobsessão. Muito importante. Por isso é necessário estudarmos, né, para, sobretudo, conseguirmos distinguir uma entidade de outra, um sofredor de um obsessor, as lições que aprendemos com eles durante as manifestações, não é? Então é muito importante. Então, realmente, conversarmos sobre as manifestações ou alguma manifestação infeliz, ou algum comentário infeliz do esclarecedor, ou alguma palavra maldada, não deve ser comentado. Nem fora da casa espírita e muito menos no nosso lar, porque o nosso lar é sagrado, muito sagrado, né? Então fica aí, né, a dica de André Luiz para todos nós que estamos em aprendizado constante e muitas das vezes, mesmo aqueles que já têm bastante experiência em trabalho, né, se esquecem desses tópicos que, ao nosso ver, parecem tão simples,
mas que são muito profundos e que, por nós, muitas das vezes não são interiorizados e colocados em prática. Então, isso é muito importante, esquecermos completamente, mesmo porque muitos serão atendidos durante o sono físico. Por isso, a necessidade de sairmos da casa espírita da mesma forma que chegarmos, serenos, concentrados, com bons pensamentos, vigilantes nesses pensamentos, orarmos sempre e buscarmos servir, sermos mais úteis na seara do nosso Mestre Jesus, dando menos trabalho para a espiritualidade e não atraindo para nós outros muitas entidades que até já receberam os primeiros socorros, não é? Que aí vão continuar em angústia, dando muito trabalho à espiritualidade para serem levados para locais de socorros mais próximos da casa de oração. Então nós vamos nos despedindo, esperando que todos nós reflitamos sobre tudo o que ouvimos nessa oportunidade e de vez por todas coloquemos em prática dentro e fora da casa espírita. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Gratidão ao Espírito de serviço de Maria da Cruz, gratidão aos espíritos espirituais, os espíritos amigos, graças a Deus, graças a Jesus e a Mãe Santíssima.